Hoje vamos falar um pouco sobre ansiedade. Considerado o mal do século, atinge hoje jovens, crianças, adultos, idosos. Antigamente era comum a gente encontrar pessoas adultas, pessoas com mais idade, com transtornos de ansiedade. Hoje a gente tem encontrado em crianças e cada vez mais jovens, cada vez em menor idade. E, infelizmente, com o diagnóstico de ansiedade, vem ainda aqueles benditos, para não dizer malditos, comentários da sociedade julgando. Quando a pessoa é adulta e sofre de ansiedade, é porque não tem o que fazer, é porque é um desocupado, é frescura, é falta de fé, é falta de Deus. Quando é criança, é falta de educação, é falta de limite, é os pais que não controlam, é os pais que deixam fazer tudo o que querem. Que bom, né? Que bom para quem não tem TAG, para quem não tem o transtorno de ansiedade generalizada. Poder julgar de fora um sentimento, uma doença que causa um sentimento de morte, de angústia tão profunda que quem sente um nó no peito, sente uma dor, sente falta de ar, sente como se realmente a vida estivesse terminando. Uma mínima gota num copo transborda. A ansiedade, ela não é uma fantasia. Ela jamais foi uma frescura, como tantos dizem. Sabe aquele ditado? Para que tomar remédio? Vai procurar alguma coisa para fazer que passa. Não. A ansiedade, ela tem uma causa. Ela tem uma explicação científica e ela tem uma justificativa. A ansiedade, ela tem o gatilho no nosso córtex pré-frontal, ou seja, essa área do cérebro. É aqui nessa área do cérebro que nós formamos as nossas emoções. Medo, choro, raiva, angústia, tristeza. É nessa região do cérebro que a gente cria as noções de autodefesa. Então agora você pega e imagine uma criança que passa por um evento traumático. Seja uma morte, seja a separação de um pai, seja um medo, seja qualquer coisa que cause essa angústia. Ela já vai desenvolver por si só um gatilho traumático. Agora pega essa criança, esse adolescente e coloque ele dentro de situações, dentro desses traumas repetidamente. O filho daqueles pais que brigam direto, o filho de uma separação conturbada, a criança que sofreu um luto profundo, gera um medo. E essa criança cresce e se torna adulto. E muitas vezes se torna um adulto com transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? Porque aqui, dentro do nosso cérebro, dentro do córtex pré-frontal, existe o que a gente pode comparar com um botãozinho de liga e desliga. Esse botãozinho, que não existe, mas que a gente pode imaginar que ele esteja lá, ele vai dar o alerta de pode relaxar ou pode estar em guarda. Só que quem sofre de ansiedade generalizada, ele não dá o alerta de relaxamento. A pessoa deita para dormir e o cérebro continua trabalhando enlouquecidamente, porque ele não desliga. Ele sofreu um dano durante o desenvolvimento que causou essa falta desse mecanismo de desligar. Então a pessoa ela vai estar sempre alerta, ela vai estar sempre esperando pelo pior. E esse esperar pelo pior causa
a ansiedade. Porque a pessoa, por mínimo que seja o detalhe, por mínima que seja coisa, eu digo uma gota num copo d'água, derrama o copo d'água por isso, porque a situação é pequena. Mas o cérebro está tão em alerta, ele está tão engatilhado para se defender, que a pessoa automaticamente ela vai entrar nesse loop infinito de eu tenho que me defender, eu tenho que me proteger, e ela não sabe que ela está se defendendo, e ela vai sentir angústia, ela vai sentir dor no peito, ela vai sentir falta de ar. É uma sensação enlouquecedora. É enlouquecedor para gente que é adulto, imagina para quem é criança sentir isso. Então, antes de julgar quem tem o transtorno de ansiedade, procure saber que ele não é uma frescura, que ele é uma coisa cientificamente comprovada, que ele tem toda uma causa, que ele tem gatilhos, que ele tem tratamentos farmacológicos, que ele tem tratamentos terapêuticos, mas que a pessoa lida com esse transtorno. E muitas vezes acontecem situações em que a pessoa não consegue, ela não consegue se controlar. Então, quando você vê que alguém que sofre de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, está entrando em crise, não tente colocar ideias como isso não é nada, isso vai passar. Não tente. Tente acalmar, tente conversar, tente respirar com a pessoa, tente compreender, se possível, deixe desabafar, porque essa pessoa precisa desse momento. Essa pessoa, ela vai precisar desse momento para que então o cérebro dela desligue desse gatilho de autodefesa. E assim, não julguem. Não julguem quem toma medicação, não julguem quem tem o transtorno, não digam que é falta disso, daquilo, daquele outro, porque não é. É simplesmente uma questão neurológica e psicológica que causa isso. A pessoa não procura ansiedade, a pessoa não acorda de manhã e diz eu vou ter uma crise ansiosa. A crise acontece. E então, ao invés de julgar, ampare.